Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos hoje com mais um programa Café Filosófico. Hoje, um convidado muito especial. Tenha certeza que você vai gostar muito desse bate-papo. Nós estamos com o Dr. Sérgio Thyssen, que nós vamos chamar de Sérgio Thyssen por ser o nosso irmão de ideal de nossa doutrina espírita. Tudo bem, Sérgio? Tudo muito bem, graças a Deus. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com você, conversando nesse café filosófico sobre questões da nossa querida doutrina espírita. Sérgio, vamos começar a falar um pouquinho para que o nosso telespectador possa conhecer um pouquinho o seu trabalho. Gostaria de que você falasse um pouquinho como iniciou as suas atividades no movimento espírita. Bem, Sérgio, eu, desde pequenininho, fui aprendendo sobre a doutrina espírita, porque nasci num lar espírita, né? Meus pais, Francisco Thyssen e Ruth Thyssen, se conheceram na Juventude Espírita de Porto Alegre, na Sociedade Espírita Paz e Amor, quando jovens, portanto, e eu sou o filho caçula deles, né? Então eu fui crescendo e naturalmente me dando conta das questões espirituais, espíritas, na convivência com eles dentro de casa, com meus irmãos mais velhos também, de tal maneira que todas as questões espirituais mais simples, relacionadas, por exemplo, aos postulados espíritas, eu fui como que aprendendo naturalmente e aproveitando esse conhecimento desde cedo, né? Até que eu me tornei jovem, não é? Optei por fazer medicina. Durante todo o período de graduação, eu frequentei 2 centros espíritas no Rio de Janeiro e fui, então, procurando realizar as atividades práticas, simples, que os centros espíritas normalmente oferecem, né? De um modo conhecendo e de outro modo também praticando e me tornando um colaborador das tarefas de cada uma das 2 casas, né? Então, isto foi, vamos dizer assim, o meu aspecto de base. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que é relativamente incomum de, desde cedo, então, estar como que podendo absorver os conhecimentos doutrinários. Eu tinha, por exemplo, assim, uma biblioteca em casa, à minha disposição, que era a biblioteca de meus pais, né? E meu pai, como dirigente na FEB, depois presidente da Federação Espírita Brasileira, e uma pessoa assim profundamente ligada ao livro espírita, ele tinha tudo de mais bonito e mais substancial da literatura espiritista. E aí, aos poucos, né, eu fui me dando conta e procurando fazer as minhas leituras, e era só buscar na estante, e eu ficava às vezes olhando, Sérgio, os títulos dos livros, né, e alguns eu não tinha a menor ideia, né, mas fui guardando na memória os nomes dos grandes autores que estavam todos ali, né? Mas, como jovem também, me dedicava a outras coisas. Depois veio o curso médico, que nos exige muito. Então, nem tudo eu pude aproveitar naquela época, infelizmente, por um lado, né? Talvez até por uma certa falta de maturidade, né? De ter que me dividir também em outras questões. Mas eu tive uma oportunidade única, né? E quando dependeu de mim, eu fui buscar o conhecimento e não parei mais de estudar, obviamente. Sérgio, nós queríamos saber um pouquinho que você falasse essa experiência que você vivenciou ao lado de seu pai, Francisco Thyssen, que por mais de 15 anos vivenciou na condição de presidente de uma das instituições mais respeitadas, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, a FEB, Federação Espírita Brasileira, e qual o tempo que ele foi presidente? Muito bem. Essa é uma questão assim relevante também para mim,
porque a par de ter os livros à disposição, eu tinha o dia a dia com eles dois, né? Meu pai e minha mãe. Enquanto meu pai se dedicou inteiramente ao movimento federativo, no caráter da administração e como diretor e depois presidente da Federação Espírita Brasileira, minha mãe também frequentava centros espíritas em Niterói e no Rio de Janeiro, e quantas vezes ela, vamos dizer, voltava para casa e contava o que havia se passado nas reuniões mediúnicas em que ela integrava. Quantas vezes eu fiquei com a ideia, por exemplo, dela como médium do receituário mediúnico, homeopático, na própria Federação Espírita Brasileira, com uma equipe de médiuns para atender, vamos dizer assim, as solicitações das pessoas que recorriam à instituição em busca de um socorro e que a espiritualidade se apressava de atender. Mas os temas doutrinários, eles não eram, vamos dizer assim, abordados sempre no dia a dia do funcionamento da casa. Mas todas as vezes que surgia alguma questão ligada ao movimento espírita de um modo geral, ligada ao trabalho deles, né, como dirigentes ou médiuns, né, ou questões que eu estava precisando de esclarecimento, eu recorria, obviamente, a eles, né? E quase sempre a resposta era imediata, né, e eu absorvia aquilo. Mas o trabalho de meu pai, ele foi assim muito amplo no sentido do movimento federativo e, ao mesmo tempo, funcionou para mim como uma escola, não é? Como um modelo. Então eu aprendi, claro que com minha mãe também, em outros aspectos, Ruth Thyssen, mas com meu pai eu aprendi muito o que é alguém encarnado se dedicar inteiramente a uma tarefa que ele acreditava que era a razão de ser, num certo sentido, da sua própria vida. Então ele também é meu modelo nesse sentido, de ser para mim alguém que mostrou o que deixar tantas coisas de lado, né? Quando, por exemplo, eu penso em meu pai fazendo coisas que as pessoas comuns também fazem, foi numa época em que eu ainda era muito pequeno, jovem, né? Muito criança ainda. Mas depois de uma certa altura, entende? Meu pai acordava, fazia as coisas todas que ele precisava fazer, as coisas básicas de qualquer ser humano, mas as horas úteis da semana eram praticamente todas dedicadas ao espiritismo, ao movimento espírita e especialmente à Federação Espírita Brasileira. Então, é um modelo, no sentido assim, isto não é relevante. O que importa é nós estarmos contribuindo para que aquilo que nós acreditamos vá adiante. Quando ele se tornou presidente da Federação Espírita Brasileira, foi em 1975. Então ele já era diretor. Desde que ele veio do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, ele sempre esteve vinculado ao movimento federativo. Ele já era vinculado ao movimento federativo no Sul, pela FERGS, Federação do Estado. E depois foi se vincular à FEB, porque naquela época a FEB, a sua sede fundamental, era na verdade a única, era na Avenida Passos, número 30, aquela que hoje é a sede histórica. Então, o que acontece é que ele se tornou em 75 presidente, assumindo após a administração de Armando Assis, e depois fica na presidência até 1990, até, aliás, 6 de agosto de 1990, porque nessa data é a data do desencarne dele,
ao realizar uma segunda cirurgia cardíaca num hospital do Rio de Janeiro. Ele teve muitas expressões interessantes no seu trabalho, né? Uma delas, por exemplo, foram as questões ligadas à evangelização da infância e do jovem, a chamada campanha permanente de evangelização da infância e do jovem, quando ele convida aquela que se tornou uma das vice-presidentes da FEB, Cecília Rocha, né, que era uma autoridade, vamos dizer assim, no sentido da experiência na evangelização da criança e do jovem no Rio Grande do Sul. E aí ele a convida para Brasília e eles levam adiante a campanha permanente. O estudo sistematizado da doutrina espírita, o famoso ESD, que é conhecido no Brasil inteiro e em vários países do mundo, também surgiu por iniciativa dele e do seu grupo de trabalho, claro. Uma outra expressão significativa, e essa eu acompanhei, de certo modo, todos os anos que isso necessitou para se concretizar, foi exatamente a sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília, que hoje é, vamos dizer assim, a principal. Então, desde a terraplenagem, desde a escolha do terreno, da conquista do terreno, né, e tudo aquilo que foi necessário para a construção, os primeiros projetos, o primeiro prédio, o segundo, o terceiro, o quarto, né, que foram então compondo gradativamente a FEB, hoje em Brasília. E ele era um administrador de uma visão muito ampla. E é exatamente por causa da sua condição de um administrador experiente, já embasado isto em vidas anteriores, que ele também veio com essa incumbência, né? E nós poderíamos dizer que como é que nós íamos imaginar toda a dinâmica, toda a extensão, toda a abrangência, todo o trabalho da Federação Espírita Brasileira em Brasília, né? Numa sede pequena, não é? Na altura como a sede até hoje seria no Rio de Janeiro. Enfim, é um grande exemplo que Deus me concedeu, né? Junto, claro, de minha mãe também. Interessante, Sérgio, porque nós vemos as histórias se repetirem através do trabalho. Eu me lembro que ao ler a biografia de Chico Xavier, quando o espírito de Luiz Gonzaga foi convidado para ser o benfeitor da casa, ele faz uma exigência a Chico Xavier, que o primeiro trabalho fosse feito através da caridade. 1/3 do trabalho deveria ser destinado à caridade. E o primeiro trabalho que eles começaram foi o trabalho de receituário. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer uma entrevista com a doutora Marlene Nobre, que em 1959, fazendo o curso de medicina em Uberaba, ela nos contou que numa noite o Chico recebia 600 mensagens, mais ou menos se assimilando com o trabalho que os seus pais faziam pela FEB. O trabalho do receituário mediúnico, ele já existia há mais tempo na Avenida Passos, né? E na medida em que minha mãe foi se introduzindo nas atividades, ela encontrou aquela forma de contribuir. Não era bem a seara de meu pai, né? Porque ele não era um médium como minha mãe era, né? Ele era um médium intuitivo, não ostensivo, né? E aí minha mãe, sim, durante muitos anos, semanalmente, eu me lembro de Dona Iola também, já desencarnada, a esposa de Dr. Juvanir Borges, que foi o presidente que sucedeu meu pai depois, né? Então era um grupo de senhoras, na maioria das vezes, que se reunia para esta finalidade. Era um trabalho antigo da FEB. E aí Dias da Cruz, Bezerra de Menezes, tantos médicos que conheciam de perto a homeopatia, ditavam as mensagens de consolação, de esperança, e para muitos deles, alguns itens, né, 2, 3, 4, de uma homeopatia, vamos dizer assim, pluralista, né, com vários medicamentos, numa dinamização que era uma dinamização baixa,
aliás, buscando contribuir para os doentes da sociedade, e especialmente daqueles dali do centro do Rio de Janeiro e de bairros próximos, vizinhos, que vinham buscar um alento de um tratamento que, de certa maneira, vinha do céu, né? Porque vinha a partir de espíritos benfeitores. Sérgio, vamos falar um pouquinho agora do seu trabalho que você realiza numa casa espírita no Rio de Janeiro. E também que você falasse um pouquinho, porque como nós falamos da FEB, de uma pequena participação que você tem ainda hoje junto a essa instituição. Muito bem. A Sociedade Espírita Reencontro, ela foi fundada há pouco tempo atrás, a questão de 20 anos. Curiosamente, ela teve início no meu consultório, quando depois de resolver algumas questões próprias da vida humana comum, eu entendi que era hora de retomar um trabalho que nós tínhamos começado em Porto Alegre, na Sociedade Espírita Reencontro, de lá que nós também demos origem em 1984. Então, em 1995, nós reunimos alguns familiares, reuni pacientes, familiares de pacientes e reuni alunos e alunas de medicina, porque como professor de medicina, eu não me furtava de falar de temas espíritas. E algumas delas vieram conversar e tudo, e enfim nós começamos com um grupo. E ali no consultório ele acabou ficando pequeno, reduzido para o número de pessoas, e a ideia era de fazermos o estudo sistematizado da doutrina como uma atividade básica, né, privativa, para aquele grupo de pessoas convidadas. Muito bem, o grupo cresceu logo, e aí nós tivemos que buscar uma sede provisória, né, para levar adiante a tarefa com mais pessoas. Pois bem, no curso destes anos, em função de que o bairro é Copacabana, onde nós temos muitos centros espíritas que realizam as atividades doutrinárias básicas e essenciais, nós fomos como que desenvolvendo uma atividade mais voltada para ajudarmos os pacientes propriamente. A partir do atendimento fraterno, sempre foi uma característica a chegada de pessoas muito necessitadas, né? E aí nós fomos como que estudando mais o conhecimento doutrinário básico, as obras complementares e realizando as atividades de desobsessão e de fluidoterapia espírita para essas pessoas gradativamente. E esse trabalho se ampliou muito, de tal maneira que, em função também dos resultados, que são resultados, não vou dizer incomuns, mas são resultados muito positivos, esse trabalho cresceu e eu fui tendo que, naturalmente, me dedicar cada vez mais a ele, né? Na altura da demanda, vamos dizer assim, que é uma demanda de sofrimento. Então eu fui deixando um pouco de lado algumas atividades que os centros espíritas, de um modo geral, proporcionam à comunidade, né? Deixando que as casas irmãs fizessem esse trabalho. E quando os casos mais difíceis são destas casas irmãs, eles mandam para nós auxiliarmos. Então, essa é uma atividade a qual nós nos dedicamos há algumas décadas. Eu diria há aproximadamente 35 anos. É interessante porque, de um tempo para cá, Sérgio, um amigo psiquiatra argentino, ele, por causa de um doente muito grave dele, e no nosso encontro em Bogotá, Colômbia, num congresso estadual, na verdade, nacional espírita colombiano, nós ali nos conhecemos.
e trocávamos ideia, e ele um dia conversou sobre um doente dele, muito grave. E aí eu ofereci, venha para o Rio de Janeiro e nós vamos então cuidar juntos do teu paciente. À distância, porque esse trabalho é feito, né, bastando nome, idade e endereço. Mas aí ele, como gostava muito do Brasil, nunca tinha vindo. Aproveitou e veio ao Rio para conhecer a cidade, mas para conhecer o trabalho também. Ele ficou muito impressionado. O paciente teve uma melhora muito grande, era um paciente doentinho mental desde jovem, um problema antigo, muito sério dele, da família, dos pais, uma problemática complexa do ponto de vista espiritual. E aí ele ficou muito, vamos dizer assim, impactado com a dinâmica do trabalho, e aí, pelo resultado do seu paciente, ele disse: Sérgio, eu acho que você tem que divulgar isto em fóruns próprios, né? Porque eu, em palestras, já costumava, e ainda faço isso, não é? Quando nós abordamos medicina e espiritismo, a ponte, né, entre ciência médica e doutrina espírita, nós usamos os casos ilustrativos para que o público entenda o que é isto, né? E aí ele me sugeriu assim, e que eu buscasse os encontros e congressos de psiquiatria, que era, aliás, a área dele. E aí ele me incentivou muito, assim, eu diria veementemente. E aí o nome dele é Sabino Anton Luna. Ele é de La Rioja, Argentina, mas naquela altura ele vivia em Buenos Aires. Somos muito amigos até hoje. E aí o que acontece? Eu comecei a rastrear o que havia de encontros de psiquiatria, porque a psiquiatria não é a minha especialidade. Eu sou clínico geral e cardiologista. Mas atendemos muitos doentes mentais por causa do centro espírita, dos pacientes que chegam. De tal maneira que a coisa começou e eu enviei um primeiro trabalho contando esses resultados e me receberam em Pequim, Beijing, na China, em 2008, Congresso Mundial de Psicoterapia. E aí eu levei essa experiência do Centro Espírita. Depois, Congresso Europeu de Psiquiatria. E agora, em Madrid, setembro de 2014, o mais alto fórum da psiquiatria mundial foi o Congresso 16º, Congresso Mundial de Psiquiatria mesmo. E aí foi a oportunidade de levar para centenas, milhares de especialistas na área da doença mental sobre Allan Kardec, sobre mediunidade, sobre aspectos espirituais por trás da doença mental, as origens espirituais dos males ligados a todas as patologias ou psicopatologias humanas, não é? O que é uma reunião mediúnica, o que é uma reunião de desobsessão, o que é a fluidoterapia, de tal maneira que isso nunca havia acontecido antes. E isso hoje está nos anais do encontro desse grande congresso. Enquanto o europeu de Munique, 2014, reuniu 3.000 psiquiatras, o mundial reuniu de todos os cantos do planeta 6.000 especialistas. De todas as feições das áreas da doença mental. Hoje em dia nós temos, em encontros de psiquiatria, pequenos encontros ou encontros menores de psiquiatria e espiritualidade. Não temos ainda psiquiatria e espiritismo, mas já é uma grande questão. Tanto é que todas as vezes que eu enviei uma tentativa de participação, todas elas foram aceitas por comitês científicos que têm todo um critério do que aceita e do que não aceita.
Como eu sou médico do Ministério da Saúde, né, eles viram que seria alguém, né, que teria uma, vamos dizer assim, uma credibilidade, né, dentro da própria medicina e que estaria trazendo algo que, mesmo eles acreditando que fosse uma coisa muito diferente, ainda assim tiveram a mentalidade aberta, né, para aceitar isso no nível da psiquiatria. O que, aliás, demonstra é mérito deles. Demonstra o quanto os tempos hoje são outros. Eu imagino que uma tentativa nossa, ou de quem quer que fosse, há 30 anos atrás, talvez tivesse um resultado completamente diferente. Isso também é fruto de um progresso geral, independente do espiritismo estar mais aqui ou acolá, não é? E são novos tempos no sentido de progressos que contemplem outras áreas ou mesmas áreas, mas com abordagens distintas. Sérgio, dentro desse mesmo tema, nós vimos aí que foi passado por uma comissão até que você pudesse levar isso na tribuna para expor para todos esses médicos da psiquiatria. Após a sua participação, como foi a reação dessas pessoas com referência a esses assuntos tão palpitantes que, para nós, assuntos comuns dentro do espiritismo e para eles, assuntos novos no campo da ciência? Muito bem. Há uma abertura nítida de mentalidade, né, no sentido de respeitar as opiniões e as experiências de grupos sérios, né, que mostrem uma metodologia científica aplicada a questões diferentes, né? Então, os tempos realmente são outros. Então, isso criou uma reação muito positiva, né? Acredito que não de todas as pessoas, porque sendo um número tão grande, né, de pessoas de origens tão distintas, de formações acadêmicas distintas, né, de culturas distintas, porque não são só países, nós estamos falando de um encontro onde para ele convergem pessoas de todos os continentes e, portanto, de todas as expressões do conhecimento de um modo geral. Mas nós não podemos esquecer, né, que é algo que nós aprendemos no Espiritismo, o quanto essas questões que hoje são melhor ventiladas por espíritas e por espiritualistas também, isso tudo reside no nosso íntimo, de um certo modo. Porque nós somos, mesmo que não lidemos com isto, né, a nível de consciência, os que estão ainda afastados, nós somos espíritos. Não é? A experiência de desencarnar, reencarnar, a experiência na erraticidade, as vivências das questões de cunho espiritual, elas são inerentes ao espírito imortal que somos todos nós. Então, é como se houvesse alguma coisa que permitisse que as pessoas até dedicassem uma certa atenção a essas coisas que para eles são recentes. São recentes para todos nós. Nós estamos falando de abril de 1857 para cá, isso hoje são 157 anos. Né? Então, isso é um novo. Na verdade, é um novo relativo, codificado por Allan Kardec, mas todo aquele conhecimento que hoje é do conteúdo espírita, ele foi trazido por outros muitos missionários a serviço do governo, né? E daquele que é o Cristo, o Espírito de verdade, através dos seus prepostos em todas as épocas. Né? Então, a aceitação é bem razoável, tanto é que hoje nós podemos entender, não há um congresso de grandes proporções nessa área que não tenha um espaço menor, é claro, para aqueles interessados em enviar trabalhos e aqueles interessados em assistir às apresentações desses pesquisadores. E uma questão outra, não é apenas na psiquiatria. Se nós formos ver a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, ela mantém um grupo de estudo de cardiologia e espiritualidade.
Olha que coisa linda isso. Porque os tempos são esses. Nós não aprendemos com Kardec quando há uma pergunta conhecida, não é? Em que ele questiona se o espiritismo será sempre algo de alguns poucos ou será como que de domínio público. Qual é a resposta? A ideia de que daqui a algum tempo, né, dito lá naquela época, né, será senso comum. Então nós já podemos, vamos brincar, sentir o gostinho disso, né? No sentido de estarmos verificando esses passos simples, mas que denotam uma tendência da humanidade. Interessante, Sérgio, isso que você está dizendo, até para você complementar essa ideia, porque havia dentro dessa frase de Kardec, que você relembrou, que o Espiritismo seria a religião do futuro. Como o próprio Leon Denis dizia que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro da religião. Nós vemos hoje que a ciência está, através de cientistas que não são espíritas no mundo todo, chegando a essas grandes descobertas no campo da espiritualidade, aonde já comprovando André Luiz, que já trazia de soberba todo esse material para nós, mostrando que as informações não vão vir através da religião espiritismo, mas sim através da ciência no mundo todo, não é isso? Isso até é a resposta à tua pergunta vem por essas constatações. Quantos pesquisadores na área da medicina e na área da física, quantos psicoterapeutas já vêm se dedicando, médiums ou não, ostensivos ou não, porque alguns deles são sensitivos, né? São médiums, mas são pessoas que até deixaram um pouco a atividade formal das suas pesquisas nas suas áreas de origem para estarem em campos novos de pesquisa, tangenciando a espiritualidade e estabelecendo eles mesmos, a comparação com aqueles exemplos citados antes, não é? De interface, de fronteira entre as questões da fé, as questões da religião, nos moldes bem entendidos, claro, e as questões da ciência de um modo geral, né? Especialmente da medicina, porque a medicina talvez nos favoreça mais a vermos um encontro entre a ciência e a espiritualidade, eu diria até leia-se a ciência e o espiritismo, para as questões que virão a bem da humanidade. Se nós pensarmos hoje numa medicina do futuro, que de certa maneira, graças a Deus, já se faz no presente, de algum modo, nós vamos ver que ela, lá adiante, ela terá que, naturalmente, mudar o seu foco. Enquanto que hoje nós ainda trabalhamos a nível acadêmico, a nível convencional, numa medicina comum, priorizando o corpo físico, né? Acreditando que todos os males são apenas residentes na estrutura biológica deste corpo somático, né? Até para as doenças mentais, na questão mais tradicional, até se busca apenas a questão dos neurotransmissores a nível dos neurônios, mas tudo focalizado no cérebro humano, né? Toda medicação que se usa em psiquiatria, com grandes benefícios, muitas vezes para os pacientes, são todos voltados para a contrapartida física do cérebro e do neurônio. Quando, na verdade, nós sabemos que todos os males orgânicos ou mentais importantes, eles, na verdade, estão agora a nível físico, ou com as suas expressões e sintomas mentais, mas eles têm origem na alma imortal, não é? E, claro, no seu intermediário, que é o perispírito. E mais adiante é que ele vai desaguar no campo físico. Então, nessa medicina de mais adiante, e aí entra a contribuição da casa espírita,
no sentido de não substituir os atendimentos médicos de um modo geral, mas um grande e importante complemento, no mínimo, eu diria até de outro modo, não é bem complemento, muitas vezes é o essencial, para que nós possamos focalizar as questões de origem. Se nós não trabalharmos a origem dos nossos males, que a medicina contempla há milênios, nós vamos ficar nesse passado multimilenar, não é? E uma medicina que tem grandes benefícios aos pacientes a oferecer, mas que ainda desconhece as raízes do padecimento humano. E como desconhece as origens, porque enfoca apenas o mundo visível, que é o que ela consegue enxergar com os olhos e os equipamentos comuns que estão aí, ela deixa de lado as questões fundamentais. Então, se uma pessoa tem uma neoplasia, tem um câncer, tem uma cardiopatia qualquer, tem uma doença neurológica séria, tem um distúrbio gastrointestinal arrolado num item da patologia humana, nós podemos fazer cirurgias, usar antibióticos, medicamentos, quimioterápicos, mas nós estamos tratando os efeitos. Nós temos feito uma medicina de efeitos. E está mais do que na hora, e a base é o Espiritismo, para nós fazermos uma medicina das causas. Porque, né, Sérgio, a doutrina espírita, nós comentamos a questão da religião, porque o Brasil ainda tem muito essa associação com a parte religiosa. Nós sabemos que Kardec, no seu início, deu um enfoque muito grande na questão científica, aceitando todo esse embasamento que vem contribuir com esse trabalho do corpo, do perispírito e do espírito, não é? Que é exatamente o que você está trazendo para todos nós, onde a casa espírita precisa aperfeiçoar um pouco mais esse trabalho que nós temos em nossas mãos, aonde nem sempre está sendo bem usado, né, Sérgio? A ideia é de que talvez tenhamos que, a par do trabalho tão importante e útil que já se realiza, independente de qualquer outra coisa, que é uma tradição do próprio movimento espírita de auxiliar as pessoas com os seus dramas pessoais, né? E familiares e assim por diante, na medida que nós prestarmos um pouco mais de atenção na possibilidade de que a ciência espírita espera uma contribuição nossa para que possamos avançar utilizando metodologia que não deixe de lado as questões fundamentais do centro, mas que possamos avançar um pouquinho no sentido de deixar estas coisas melhor estudadas, melhor contempladas, colocadas de uma tal maneira que ela possa ser levada adiante, não é? E exposta àquelas pessoas que não conhecerão o Espiritismo de outro modo, em que a semente ela vem dessa fronteira entre a doutrina espírita e o conhecimento científico. Como é que nós podemos vislumbrar questões de ciência nas atividades básicas do centro espírita? Eu me recordo, por exemplo, de Charles Richer, eu me recordo de William Crookes, né? O quanto ele deixou, não é? Este último, Sir William Crookes, deixou certas atividades acadêmicas no campo da química, no campo da física, né? Para se dedicar às pesquisas com Kate King, com Florence Cook, de tal maneira que ele fez avanços lindos nesta área como um pioneiro. Ele tinha uma visão de homem de ciência e ele então procurou pesquisar. E aí com esta médium, né, extraordinária no campo da ectoplasmia, ele tem fotografias, né, de espíritos materializados, denotando para o mundo de um modo geral, após Kardec, a ideia da imortalidade para aqueles que tivessem interesse naquela altura, e essas fotografias existem até hoje. Então nós precisamos e podemos fazer isto. Claro que dentro de uma formação de algumas pessoas que estejam preparadas para buscar acrescentar, não é?
um proveito maior às experiências do cotidiano no centro espírita. Não é uma necessidade de todos, mas é natural que alguns grupos se dediquem a isso, cada vez mais, porque isso também é uma maneira de nós difundirmos, não é, a doutrina espírita num mundo que tão carece dela. Sérgio, você, na condição de dirigente espírita, também na condição de um médico e na condição de um professor universitário num curso de medicina. Hoje, você poderia falar isso de soberba. Qual é a grande importância de aliar a medicina às questões espirituais? Olha, eu acho que essa importância é imensa, né? Por aquilo até que nós também tínhamos comentado. Eu não vejo, a par da medicina progredir contemplando o corpo físico, como ela ainda fará durante séculos a fio, né? Ela precisa, não é, trabalhar as questões do espírito. Então, o espiritismo tem uma importância imensa nisto, porque se nós pensarmos bem, a medicina mais preventiva que existe é a evangelização da infância, do jovem e de pessoas de qualquer idade. Evangelização de encarnados e desencarnados. Toda uma dinâmica, todo um processo no mundo espiritual de beneficiar desencarnados enfermos, desencarnados que vivem em regiões de umbral inferior, treva e abismo, né? Recolhendo-os, né? Acolhendo-os em postos de auxílio, postos de assistência a diversos níveis do mundo espiritual, né? Tudo isso tem por uma finalidade a sua evangelização. Mesmo que não seja rotulado desse modo, né? Mas a busca de trazer a eles uma espécie de luz para que eles sejam favorecidos, se conheçam melhor, conheçam as suas deficiências ou imperfeições e comecem a trabalhar isso já no mundo espiritual, não é? Na erraticidade, para que a nova existência depois, melhor programada, e programada depois de mais bem-estar na erraticidade. Porque muitos ainda são levados a reencarnar diretamente de situações penosíssimas, em seguida tomando um novo corpo, não é? E muitas vezes de forma quase compulsória, não é? Misericordiosa ainda, mas compulsória. Então, se nós pensarmos bem, a contribuição do espiritismo na medicina, ele tem inúmeras questões lindas para se examinar, né? Então, por exemplo, em reuniões mediúnicas de desobsessão ou de assistência aos desencarnados, como nós quisermos chamar, nós vamos ver que muitas vezes são espíritos que são trazidos para as manifestações e que, ao receberem uma determinada abordagem fluídica, o esclarecimento pelo diálogo fraterno e outras contribuições, eles mudam toda uma situação de sofrimento. E isso abrevia o sofrimento, encurta o período de erraticidade e os anima a deixarem de lado questões de cobrança, questões ligadas a sentimentos desajustados contra aqueles que os fizeram sofrer supostamente, e há toda uma abreviação do sofrimento. E aí o que acontece? Se nós cuidamos do perispírito do desencarnado no centro espírita, isso é tarefa do espiritismo. Ninguém mais faz isso. Não há religião, não há grupo filosófico, não há ninguém que faça isso com essa propriedade, com esses recursos que nós aprendemos gradativamente no seio da doutrina, para estarem beneficiando os desencarnados desde logo, para que eles
então, obtendo a recuperação física do perispírito, do corpo astral do perispírito, que é o seu revestimento externo e é aquele que tem a forma humana, ele possa logo, quando na programação futura, já se encontrar com uma condição de harmonia, de equilíbrio perispiritual, e quando ele se ligar ao novo corpo, ele já não vinculará a ele as mazelas acumuladas às vezes há milênios no seu próprio perispírito. Então nós temos aí, vamos dizer assim, um extenso caminho de trabalho, de pesquisa, de estudo, e que nós, espíritas, mais cedo ou mais tarde, vamos nos ater. Se nós pensamos num doente, por exemplo, com doença arterial coronariana, aterosclerose coronária, fatores de risco da doença arterial coronariana, o infarto do miocárdio, a angina instável, a coronariopatia crônica, exigindo uma série de recursos ao longo de anos e anos. Nós vamos ver a cardiologia, por exemplo, evoluindo de uma maneira linda, como ela já fez. Hoje nós temos possibilidades de pesquisa e de abordagem terapêutica que nós nem sonhávamos há 20 anos atrás, quanto mais há 50. Então, esse grande desenvolvimento da medicina estritamente na sua caminhada natural, ela também favorecerá cada vez mais aos doentes. Mas não adianta muito, porque por que nós adoecemos do coração ou de um outro órgão qualquer? Por questões espirituais pendentes, não resolvidas nos milênios do passado, muitas vezes até mais agravadas pelos nossos erros milenares, né? Mais recentes às vezes. Então o que acontece? Se nós fazermos as intervenções da cardiologia moderna ou de outras especialidades em outros corpos e não cuidamos do coração e dos outros órgãos e do mundo celular do perispírito, modelo organizador biológico, ele vai organizar depois na biologia todas as coisas acumuladas há muito tempo. Então nós temos que fazer as mudanças internas, as mudanças da alma, as mudanças do espírito. E quem é que vai nos ajudar nisso? O Evangelho de Jesus, não é verdade? E a doutrina espírita, quando ela examina de perto as nossas imperfeições e nos conclama a reforma íntima, a educação dos sentimentos e assim sucessivamente. Se nós não fizermos isto, nós podemos fazer um transplante cardíaco, não é? Mudarmos radicalmente a nossa estrutura naquele órgão específico. Mas enquanto o órgão espiritual e a nossa alma não mudar, nós vamos adoecer na mesma encarnação ou no mais tardar de novo na encarnação seguinte. André Luiz dizia que quando nós tivermos o conhecimento das questões obsessivas, quando nós estivermos mais preparados na Terra, os hospitais psiquiátricos perderão a sua função. Vem de encontro daquilo que você está nos dizendo, né, certíssimo? Eu concordo inteiramente com esta fala de André Luiz. Por quê? Porque hoje, infelizmente, por um lado, felizmente, por outro, a psiquiatria, ela é, vamos dizer assim, uma especialidade em que o ser humano, na sua questão de alma, de espírito, é uma questão vital, né? E o que acontece? A psiquiatria se encaminhou para medicar os enfermos na tentativa de modificar a neuroquímica cerebral para criar um paciente, então, com menos sintomas, né, mais favorecido por isso. Mas como não atua nas causas, muitas vezes a medicação não pode ser suspensa. Não pode ser, ela vai sempre sendo modificada, estendida. Quer ver um exemplo? Aspirina, durante anos e anos, décadas, foi a medicação mais receitada no planeta. Não é? É uma medicação muito tradicional que vocês todos conhecem. Hoje, o que mais se medica, mais se usa, o fármaco, o grupo de fármacos mais conhecido e utilizado são os antidepressivos.
Então há uma grande epidemia mundial de depressão, todos os países, e por sua vez, com diagnósticos corretos ou nem sempre, rotulando as pessoas de deprimidas, o uso dos antidepressivos. Então, quase que sem critérios, às vezes as pessoas já estão usando antidepressivos. Então o que acontece? Vai chegar a hora que nós seremos capazes, e o espiritismo e a mediunidade é a grande ferramenta para isso, nós seremos capazes de atuar nas causas. E atuando nas causas, nós vamos ver que essa medicina mais intervencionista farmacológica, ela terá que ser substituída, né? Assim como em outras especialidades, analogamente, isso vai acontecer também. De tal maneira que é um futuro que eu acho que não tardará muito. Porque, claro, nós temos aí outros problemas, indústria farmacêutica, a questão do comércio, a questão de incentivo a outras coisas do materialismo humano, não é? Ensejando a insistência de um modelo que eu diria falido, por um lado, né? Nas questões do atendimento aos males humanos, que mais dia, menos dia será suplantado, quando nós formos capazes de termos a visão que o Espiritismo proporciona e as suas ferramentas na direção do espírito imortal. Sérgio, vamos falar um pouquinho de um assunto que me agrada muito, que é o Espiritismo hoje partindo para o mundo todo. Hoje você tem um tema que me agrada muito, que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, onde nós vemos o Brasil levando a mensagem do Espiritismo para todo mundo. Nós sabemos que você tem feito muitas viagens pelo mundo todo. Vamos contar um pouco dessa experiência que o nosso telespectador sempre está ávido de querer saber como é o Espiritismo na Europa, como é o Espiritismo nos Estados Unidos, enfim, vamos falar um pouquinho desse assunto palpitante. Sérgio, tem havido muito progresso, graças a Deus, né? Nas nossas visitas a diversos países, nós temos tido a felicidade de encontrar centros espíritas em diversas cidades que promovem as atividades espíritas convencionais, básicas, que nós conhecemos tão bem aqui no Brasil, em todos esses centros espalhados pelo mundo inteiro. Então, é claro, existem alguns países e alguns continentes em que a coisa, então, foi mais adiante nesse século e meio, aproximadamente, de movimento espírita no mundo. Então, por exemplo, quando nós vamos à França, nós vamos encontrar proporcionalmente poucos centros, se nós levarmos em consideração a importância histórica da França em várias questões da humanidade e, muito especialmente, na questão do surgimento lá da doutrina espírita. Mas se nós vamos, por exemplo, a Portugal, nós vamos encontrar dezenas e dezenas de centros espíritas. Nós já viajamos a Portugal mais de 30 vezes e visitamos cidades do norte, cidades pequenas com centros espíritas, como eu me lembro muito bem, Macedo de Cavaleiros, perto de Bragança, lá em cima. Exatamente. Como no Algarve, em Portimão, em Lagos, com a nossa irmã Julieta Marques, de tal maneira que nós vamos encontrar um movimento muito consistente que nos dá uma satisfação imensa de conhecer as cidades do centro, como Coimbra, como a própria Viseu e assim por diante, Póvoa do Varzim, né? E nós também vamos encontrar em Cuba, onde nós já estivemos 2 vezes, antes até do evento do Congresso Mundial, que foi recente. Nós fomos lá em talheres espíritas, e é hoje o 2º país em número de centros espíritas no planeta. Cuba. Nós pensávamos que era Portugal,
mas na verdade é Cuba. E é um processo muito lindo de se examinar, não é? Mas acredito que num outro momento. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, né? Onde temos tantos amigos em todos esses lugares, de tal maneira que nós vamos encontrar nos Estados Unidos, claro, no Canadá, no México, né? Claro que nós temos que pensar em proporções, porque existem países imensos, e aí nós temos vários grupos espíritas mesmo assim, mas se nós relativizarmos de acordo com a população, ainda é pouco, não é? Mas se nós pensarmos em 15 décadas, né, para completarmos 16 em breve, nós vemos que graças aos espíritas, muitos deles espíritas do Brasil, que foram residir nessas cidades de países distantes, às vezes, eles foram como que pioneiros e foram criando, né, pequenos grupos espíritas, muitas vezes grupos familiares, que foram se ampliando e muitos deles já geraram, como a gente vê nos Estados Unidos, em Nova Jersey, em Nova York, ou, por exemplo, em Boston, são vários grupos, né? Aliás, para onde eu estou indo na semana que vem, grupos assim que estão, inclusive, já trabalhando o espiritismo nos idiomas de origem, né? Para promoverem a doutrina espírita para aqueles que são daqueles países, nos idiomas deles. Quando, por exemplo, eu vou à Austrália e Nova Zelândia, é admirável de se ver centros espíritas em Sydney, que não é a capital, mas é a cidade mais importante. A capital é Canberra, onde tem centro espírita e onde também nós já estivemos. Adelaide, por exemplo, Brisbane. Nós vamos a West Coast, que é Perth. Nós vamos à capital, que também não é a capital, a cidade mais importante da Nova Zelândia, que é Auckland, que tem um centro espírita muito bem dirigido. Nós vamos, então, a essas cidades, percorrendo as cidades, e em todas elas, centros que foram gerados por brasileiros e que hoje, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, divulgam o espiritismo até para os aborígenes, que dependendo do evento que nós façamos ali, nós temos a alegria de receber, não é, descendentes dos aborígenes destes dois países, não é, que começam a se interessar pelos princípios e postulados que o espiritismo tem no seu conteúdo fundamental. Sérgio, nós temos ainda um tempo e você realmente falou alguma coisa que eu tenho certeza que todos que estamos nesse momento assistindo, nos deixou aqui uma curiosidade muito grande, porque sempre tivemos aqui no Brasil a ideia de que Portugal seria o segundo país espírita do mundo. E você trouxe uma informação muito interessante que Cuba é o segundo maior país do mundo em número de casas espíritas. Vamos conversar um pouquinho, que vale a pena o nosso telespectador entender um pouco o espiritismo no mundo. Muito bem. Como é do conhecimento das pessoas, Cuba é uma ilha e ela vivenciou uma modalidade de governo que deixou a ilha com certas restrições no contato com o restante do mundo, né? Então, a espiritualidade, ao contrário do que fez para ajudar a difusão do espiritismo em outros países, como o livro de Kardec, a base kardeciana, através do livro, encontrou grandes dificuldades para chegar aos nossos queridos irmãos de Cuba, o alto providenciou que um determinado médium da família Agramonte pudesse psicografar ao longo de muito tempo e de grande dedicação as informações fundamentais que nós também encontramos no seio da doutrina. E aí, essa
esse material ele foi como que difundido na ilha. E as pessoas foram conhecendo os postulados espíritas de um outro modo, a partir de uma providência diferente e muito curiosa e muito própria. E isso foi gerando, porque é a questão de se a mensagem é aquela e o povo tem a preparação, a predisposição, há aquele encaixe e uma assimilação muito boa. E foi isso que aconteceu. Eles foram tendo um conhecimento doutrinário deste modo, né? Eu não conheci o médium, né? Porque ele já era desencarnado na altura, quando eu estive lá e quando eu tive a alegria, a honra de conhecer os filhos dele, um deles inclusive cardiologista, de tal maneira que 2 homens e uma médica também, da família Agramonte, eram, vamos dizer assim, os principais divulgadores do Espiritismo, mas sem Kardec, por incrível que pareça. E isso foi gerando centros espíritas na ilha. E eles fizeram a coisa naqueles moldes dos grupos familiares. Então, em vez de centros grandes, centros pequenos e em grupos familiares. E nós estamos trabalhando com uma contabilidade que não leva em consideração, claro, a questão de tamanho, e sim a questão numérica. E em questão de números, Cuba esteve e está muito adiante de qualquer outro país, afora o Brasil. Sérgio, dentro dessa linha mesmo, e o regime militar que sempre impôs as coisas para o povo? Não houve problema algum? Numa certa fase, talvez tenha tido, mas gradativamente, a partir do primeiro talher espírita e da dedicação de tantas pessoas de língua hispânica, de Cuba, outros que viviam nos Estados Unidos, né? E que vinham a Cuba para ajudar neste processo de que levasse o espiritismo avante para o país todo, né? Houve, ao contrário, uma grande receptividade, inclusive da ministra ligada à educação, que reconheceu o valor de todo o trabalho que se fazia, né, dos conteúdos doutrinários para os cubanos e passou a ser naturalmente aliada deste processo de divulgação. E eles hoje aceitam a obra de Kardec? Aceitam perfeitamente. A própria Federação Espírita Brasileira, na gestão especialmente de Nestor Mazotti, né, enviou para Cuba as obras febianas, né, as obras também de Kardec, para que os centros fossem podendo agora estudar a partir do livro em si, né? Então é um processo muito interessante e a gente vê que quando a hora é chegada, a espiritualidade, né, monitorando todos os aspectos para que o benefício realmente chegue, eles encontram como vencer as dificuldades. Eu me lembro, né, que coisa linda que foi a nossa irmã ministra, né, emocionada, não é? Em momento de oração, de comunhão, ao final do talher espírita, procurando então mostrar através da sua emoção o quanto ela estava feliz por aquele encontro espírita, vamos dizer assim, em solo cubano, para, vamos dizer também assim, favorecer aquela comunidade e o seu povo. Entende? Foram momentos preciosos que nós vivemos ali, junto com nossos irmãos. Sérgio, vamos gastar um pouquinho o nosso tempo nesse encerramento de nossas atividades de hoje, falarmos um pouquinho de uma proposta que Chico Xavier trouxe através das suas mãos abençoadas e iluminadas pelo espírito de Humberto de Campos, aquela obra fantástica chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mediante a tudo aquilo que você nos narrou, da vivência que você tem não só aqui no Brasil, no movimento espírita, mas também viajando pelo mundo todo, nós estamos cumprindo esse papel?
Muito bem. Eu até poderia responder que em parte sim, em parte ainda não. Em parte sim, porque o Espiritismo no Brasil vem progredindo de uma maneira muito célere. Hoje, os aspectos espirituais básicos são contemplados de 1000 modos diferentes, até pela mídia, até em coisas simples que geram o conhecimento ou levam o conhecimento a todo lugar do Brasil, né? Como novelas, por exemplo, em que esses temas acabam sendo ventilados também. Agora, nós não podemos esquecer que o Brasil também é um lugar onde espíritos com grandes dificuldades vieram renascer. Nós não podemos esquecer também que nós vivemos um tempo de transição. E o Brasil faz parte dele também no sentido de acolhermos aqui, por designação superior, espíritos com grandes dificuldades morais. E eles, que detêm conhecimento e inteligência, uma vez reencarnados, vivendo nos mais variados cenários humanos da vida brasileira, estão ainda muito afastados de tudo aquilo que o livro contempla quanto, vamos dizer assim, a hora proeminente do Brasil, no cenário do restante do mundo, né? Então, quando nós examinamos o Brasil de hoje, com tantas questões relevantes a serem superadas, né? E questões na área da política, questões ligadas à corrupção, questões ligadas à violência urbana, ligadas às questões do tráfico de drogas, da toxicodependência, as questões ligadas propriamente às dificuldades na saúde, na educação, que são as bases de uma civilização ou de um progresso de um povo qualquer, nós vamos ver que é como se nós estivéssemos muito distantes de tudo aquilo. Dá até uma impressão de que aquilo foi um sonho impossível, né? Mas nós sabemos que não é assim, não é? Nós estamos vendo que o Brasil acolhe espíritos que estão vindo, tendo nesta última experiência uma grande possibilidade de tornarem ao caminho do bem, mas estão distantes disso ainda e se comprometendo muito e levando em risco o projeto de Jesus, que consta muito bem da obra. Mas nós sabemos que aquilo que está ali é para mais longo prazo. É um projeto. É um projeto. E é um processo. E se a espiritualidade entendeu que devesse acolher espíritos muito distantes deste projeto, é porque era hora de fazer isso, para que eles de alguma maneira tivessem a oportunidade e pudessem entender que era preciso mudar internamente. E mudando internamente, mudaria também o seu jeito de viver e as suas atitudes pessoais e as suas escolhas. Isto para muitos não aconteceu ainda. E nós vamos vendo que pela importância de tudo isto em conjunto, nós todos temos grandes preocupações com a realidade do Brasil hoje. E como será para que nós nos recuperemos de tantas questões que estão aí, não é? Mas nós sabemos também que existem mecanismos que a espiritualidade detém, o governo da vida planetária, leia-se Jesus de Nazaré, no sentido de que, em chegando a hora, as coisas serem modificadas de tal modo que aquilo que é o projeto possa realmente acontecer. Agora, missão não é imposição, é uma opção. Olha, nós temos esse projeto para vocês. Nós quem? A espiritualidade superior.
Entendam isto. Mas se vocês não fizerem a sua parte, por mais que haja uma intenção, nós não podemos impor, porque há um livre-arbítrio individual, mas há um livre-arbítrio coletivo, que também, como todo livre-arbítrio, há de ser respeitado por todos, desencarnados, superiores ou não, e encarnados também. E nós nos lembramos que muitos dos outros povos, aqueles que no passado milenar tiveram as suas horas proeminentes, dito de outra maneira, sua hora estelar, não cumpriram aquilo que estava previsto e viveram derrocadas morais e espirituais de grande porte. E o Brasil? O movimento espírita está cumprindo o seu papel? Sérgio, eu acredito que sim. Nós temos que entender que nós espíritas somos imperfeitos, não é? Nós somos convidados a esse campo, que é o campo, a seara do Cristo, trazendo as nossas possibilidades modestas de contribuição, os nossos esforços, aquilo que nós adquirimos que nos ajude a levar a nossa singela participação adiante, mas nós somos uma família, nós somos um todo, não é? Uns mais preparados do que outros, mas nós não podemos esquecer dos avanços que nós tivemos ao longo de todas essas décadas do movimento espírita no Brasil. Quantas e quantas reuniões de esclarecimento doutrinário, quantos grupos de estudo da doutrina espírita, quantos sistematizados ou não, quantos grupos de infância, de juventude, de evangelização, quantos esclarecimentos aos desencarnados nas reuniões mediúnicas todas de assistência a eles, espalhados de norte a sul do Brasil e do Brasil para o mundo. Então, eu tenho certeza que a espiritualidade, né, que está exatamente nos levando, nos conduzindo a realizações cada vez melhores, compreendendo as nossas limitações pessoais e questiúnculas menores que muitas vezes nos atrapalham, né, eles percebem que muito se avançou. Mas, é claro, por todo o que é a realidade de um mundo de provas e expiações, de bilhões e bilhões de irmãos e irmãs, com todas as dificuldades que nós apresentamos, nós estamos apenas no começo. Nós temos um longo caminho pela frente, vamos voltar muitas vezes, não só para nos melhorarmos como pessoas, e ao mesmo tempo, por causa disso também, compreendermos melhor, não é? Os desígnios do alto, também nos incluindo na tarefa, para que sejamos servidores com mais condições de desempenhar a nossa participação. O nosso Café Filosófico hoje foi com Sérgio Thyssen. Tivemos uma grande oportunidade de aprender muito. Tenho certeza que você também comunga da mesma ideia que eu estou comungando. Sérgio Thyssen, articulista espírita, palestrante que tem viajado pelo mundo todo, também tem contribuído com a mediunidade na sua casa espírita de orientação, é médico, é um companheiro que veio trazer para todos nós essa alegria. Sérgio, temos 1 minuto, gostaria que você só desse a saudação final. Eu queria agradecer a presença de todos, né, assistindo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Queria agradecer a você, Sérgio, essa oportunidade. Fico sempre muito contente de poder conversar um pouco sobre essas questões, que nós possamos nos encontrar novamente e possamos juntos também irmos trilhando esse caminho que nos conduzirá, vamos dizer, a uma colheita de satisfações no futuro, não é? Vermos essas coisas todas trabalhadas por tanta gente bonita, não é? No Brasil como um todo e no mundo também. Muito obrigado a todos vocês e que Jesus os abençoe. Sérgio, nosso abraço, e a você, nosso telespectador. Em breve nós vamos ter um programa com Sérgio Thyssen na TV A Caminho da Luz. Um beijo carinhoso e um abraço a todos.